Bom, 10h40, conversei aí há pouco aí com o novo chefe de Polícia Civil, Fernando Veloso, e falamos sobre a foto do jovem amarrado a um poste com cadeado, uma cena bárbara, e que demonstra aí também o descrédito de uma certa maneira da população, da polícia resolver pequenos delitos. Apesar de toda a barbaridade da cena, é possível fazer essa leitura. Bom, está na linha para conversar conosco a Ivone Bezerra de Mello, ela que foi chamada e denunciou o caso. Ivone, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo bem com vocês? Bom dia, ouvinte da CBN, outra vez. Ivone, como é que foi a situação? Olha, a situação foi que eu fui chamada, né, na rua, para ver esse caso de um jovem amarrado com uma tranca de bicicleta num poste nu. Então, quando eu cheguei e vi essa cena, que foi uma cena bastante chocante, porque o rapaz estava bastante machucado, e, logicamente, os bombeiros foram chamados, a PM foi chamada, né? E o que o rapaz dizia para você? Não, o rapaz disse que ele estava andando e que passaram 3 motociclistas e que pegaram ele, assim, né? Aqui é uma área no Flamengo que tem tido muitos assaltos, muita gente esfaqueada, quer dizer, é uma das áreas mais perigosas da cidade no momento, com muitas gangues agindo por aqui. E eu acho que foi isso, né? Eu não sabia quem era essa pessoa, eu simplesmente fiz um ato humanitário, né? Chamada, eu sempre vou, se fosse um cachorro, um gato, eu faria a mesma coisa, para ver o que estava acontecendo e realmente o Corpo de Bombeiros veio, trouxe um maçarico para poder tirar aquela tranca e quando tiramos a tranca vimos que esse rapaz estava bastante machucado na orelha, precisa levar pontos e tal, na orelha, no dorso, na nuca, né? Ele apanhou muito desses motoqueiros de pau e foi levado, aí chamamos a ambulância, ele foi levado na ambulância do Corpo de Bombeiros. Mas esse é um fato, né? Agora, a ação depois é que me preocupou, né? A resposta da sociedade a esse ato humanitário é que me deixou chocadíssima e tristíssima de ver que por causa do vácuo institucional que existe nesse país, né, as pessoas estão começando a ficar muito cansadas da desordem, do caos, e estão começando a se organizar em milícias urbanas para fazer isso com as pessoas. Quer dizer, esse menino no poste, ele é o último elo, é aquele lá embaixo, é aquele que a gente não vê mais, né? Mas ele é a consequência de outras coisas muito ruins que acontecem no país, como é a falta e o descrédito da população nas instituições. Isso, para mim, ficou claro, né? E isso desperta um certo ódio que eu acho que é normal que se desperte quando nós vivemos em sociedades caóticas como a nossa. As pessoas ficam com raiva e acham que isso é a realidade mesmo. Por exemplo, eu recebi muitas mensagens dizendo: foi errado o seu ato de ter ido lá soltado esse menino. O que você devia ter feito era chutá-lo, cuspir em cima dele, bater na cabeça dele, até tocar fogo nele, entendeu? Porque ele era um dejeto da sociedade. Eu, na hora, não sabia quem ele era. E mesmo que fosse, eu faria a mesma coisa, entendeu? Certo. Então, isso criou um ódio nas pessoas, quer dizer, aflorou um ódio que é muito chocante, Otávio. O que está acontecendo na sociedade brasileira? Quer dizer, você acha que a solução é matar, mas ninguém discute as causas? Então, o que eu pediria aos ouvintes é que fizessem uma reflexão do que realmente nós temos que fazer para fazer esse país funcionar. Quer dizer, para mim isso ficou muito claro. Bom, estamos ouvindo aqui Ivone Bezerra de Mello, ela que foi ajudar um ser humano amarrado a um poste, com a orelha cortada e um cadeado no poste. Nem com bicho se faz isso, quer dizer, se fosse o bicho teria uma comoção também, quanto mais com um ser humano. Independentemente de ser assaltante, é um ser humano ali. E desculpa, Otávio, interromper, o Ivone e a Lilian falando agora, bom dia. Eu tenho um pouco a sensação de que quando você defende que ainda existe humanidade naquela pessoa, ainda que seja um assaltante, muita gente acredita que você está defendendo o delito, que você defende o crime. E não apenas a humanidade que ainda existe ali naquele garoto, que se cometeu um delito tem que pagar por ele, enfim. Sim, mas existem regras para isso, né? Na cabeça das pessoas, a culpa do que está acontecendo é desse último elo ali na rua.
a culpa é dele, né? Ninguém culpa o governo, ninguém culpa as instituições, ninguém culpa a desordem, ninguém culpa a sua própria pessoa de não fazer o que tem que fazer, ninguém se culpa de não cumprir as leis. Né, que todo dia o cidadão brasileiro ele descumpre todas as leis. Quer dizer, essa é a reflexão que nós temos que fazer. Aquele rapaz ali, amarrado, é a consequência da desordem. Ivone, nos conhecemos em 1993, na chacina da Candelária, quando você foi a primeira pessoa a chegar ao local. Naquela época, falava-se em menor abandonado. Quer dizer, só esse termo já dava uma certa humanizada e até vitimização, ou seja, ele foi abandonado, ele foi uma vítima de um abandono, ou da família, ou da sociedade, ou dos dois. Hoje usa-se o termo cracudo, ou seja, você desumaniza e é como se fosse um produto. Você tem um crack e um cracudo. Você acha que a sociedade, de uma certa maneira, está mais intolerante do que em 93, na época da chacina da Candelária? Olha, eu diria que a sociedade ela está mais intolerante, sim. Embora o teor, digamos, das coisas que chegaram a mim em 93 não eram diferentes dos que chegaram hoje. Exatamente. Não tinha rede social, mas eu lembro que eu fiquei ali na esquina. Foi chocante. Na esquina ali, onde é o Centro Cultural Banco do Brasil, como repórter do Globo ali naquela noite, e as pessoas da janela do ônibus dizendo, tem que matar mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Parabéns. Hoje eles vão para a rede social, mas já existia, antigamente era na janela de ônibus. Mas você acha que mesmo assim houve a intolerância está maior? Eu acho que a intolerância está muito maior, inclusive porque hoje você tem a intolerância homofóbica, você tem a intolerância religiosa, você tem uma série de coisas que se misturaram, uma série de intolerâncias que fizeram com que este ódio que aflorou na imagem daquele menino, isso vai criar no Brasil, no meu entender, uma guerra civil. Eu acredito que nós estamos numa pré-revolução, mas eu digo que não é revolução de golpe de Estado, não, é revolução de fato. As pessoas estão com ódio. E elas não sabem como agir ou como fazer pressionar as instituições. Então, aquele menino no poste é objeto de ódio porque ele é o visível. Ele é o que não deu certo na sociedade, é aquele menino no poste. Agora, você tem recebido, por outro lado, manifestações de solidariedade, Ivone? Sim, muitas. Eu diria que até mais do que as outras, né? Mas o que tem me chocado é o nível do ódio. Isso é muito triste, Otávio, isso é muito perigoso numa sociedade, tá? Nós não estamos refletindo nas causas. Aliás, no Brasil nunca se refletiu nas causas. Isso é uma coisa que o brasileiro não sabe fazer, né? E eu acho que o fato de essas milícias estarem se organizando, né? Por exemplo, ontem aqui da janela da minha casa, o que eu vejo? Uma gritaria danada na rua, eu vejo um grupo de 8 rapazes bem vestidos, com paus na mão, né? Perseguindo pivetes, né? Que logicamente, que vivem aqui num parque na frente da minha casa e que assaltam e tal, e caindo de pau em cima deles. Quer dizer, jovens contra jovens. Isso foi quando? Foi ontem às 9h30 da noite. Então já foi depois, dessa cena. Exatamente. Quer dizer, na sexta-feira foram 3, ontem já foram 8. Ou seja, então tem na turma aí no Flamengo se unindo para fazer... Eu não gosto desse termo, porque isso está muito longe de ser justiça, isso é barbaridade com as próprias mãos, mas eles entendem que são justiceiros, é justiça com as próprias mãos. Eu não gosto desse termo, porque não é justiça, é barbárie com as próprias mãos. Mas é o que está acontecendo, porque você vê, nos últimos 15 dias tivemos 5 pessoas esfaqueadas no aterro do Flamengo. Se você for no aterro do Flamengo hoje, pouquíssimas pessoas estão de bicicleta, porque é levar uma bicicleta e a bicicleta ser roubada e você vai ser esfaqueado. Então, a ausência do poder público, ela se faz em todos, digamos, as fases da vida de um cidadão aqui no Brasil. E aí, quando você tem o objeto do ódio, como é o caso desse menino no poste, isso aflora. Isso tem me preocupado muito. Ivone, quero agradecer a sua entrevista. De nada. Agradecer em saber que você mudou muito pouco na sua disposição de lutar por um país mais justo, lutar simplesmente por humanidade de 93 até aqui. Foi um prazer reencontrá-la aqui no CBN Rio. E um abraço a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigada. Abraço, Ivone. Então, ouvimos aí, não é a primeira pessoa que fala em guerra civil, um clima de guerra civil. O que é o clima de guerra civil? É brasileiro contra brasileiro. Não é